Olá pessoal, olha que legal essa plataforma que eu vou mostrar para você hoje. É a nova plataforma da Start Informática, onde ela está ofertando todos os seus cursos agora para os seus alunos na modalidade EAD. É uma plataforma muito legal e uma plataforma muito completa. Aqui você tem acesso a todos os cursos da Start Informática e você escolhe o melhor horário e o melhor dia para você estudar. Isso é muito bacana, você está no controle. Eu vou mostrar um dos cursos da escola só para você ficar com aquele gostinho de quero mais. Aqui, quando você vai fazer o curso, você já tem acesso a todas as aulas, a todos os exercícios, você tem o controle total do seu curso. E olha só que qualidade de curso é esse, pessoal! Já deu vontade de fazer seu curso, né? E aí, tá esperando o quê? Clique já nesse botão iniciar e vem fazer aula com a gente na Start Informática. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Liderança Eficaz. Hoje a nossa live, ela é uma live muito especial, porque ela é uma live atendendo um pedido de um grande amigo meu, do Davi, lá para a Escola Municipal Professora Judite Leite. O pessoal lá da Escola Professora Judite Leite, no nome da nossa querida amiga diretora Carla e as coordenadoras Cleusa e a Ledamar, essas pessoas elas pediram nosso apoio para produzir um conteúdo voltado para os seus professores a fim de ajudar cada vez mais a integração do EAD no dia a dia das pessoas, visto esse momento tão complicado que a gente está passando. E por isso eu preciso do apoio de vocês para a gente fazer uma live, um conteúdo muito bacana para esse pessoal que está assistindo a gente agora, tá bom? Olha, essa live ela é muito importante para aquele professor que foi pego de surpresa, que não estava preparado para a pandemia, para migrar de fato para o ensino EAD, para essa metodologia tão bacana que poucas pessoas conhecem. E aqui nessa live a gente vai desconstruir totalmente o seu pensamento sobre a metodologia EAD e eu vou te apresentar o que realmente é o ensino EAD, o que é essa metodologia EAD. E agora, nesse momento que a gente está passando, o EAD ele invadiu para todos os ramos, para todas as idades, se tornou algo muito comum e muito fácil de ser usado. Mas muitas pessoas, por falta de conhecimento, ainda não sabem o real valor, a importância do ensino EAD. E aqui eu vou passar para vocês agora algumas dicas do que é realmente o EAD, de como você, enquanto professor, enquanto aluno, pode utilizar o máximo dessa metodologia que é tão importante para muitas pessoas. E olha, para a gente começar essa live com grande estilo, trazer esse conteúdo com grande estilo para vocês, eu queria trazer uma frase inicial, uma frase que para quem é professor, para quem vive, para quem sente essa energia de ensinar, faz muito sentido, que é a seguinte: como professores, temos que acreditar na mudança, temos que saber que é possível. Do contrário, não estaríamos ensinando, pois a educação é um constante processo de modificação. Olha que poder que essa frase tem para a gente, para quem é professor, para quem quer ensinar de fato. Nós que somos professores, a gente tem aquela sensação de prazer, de gratidão, quando a gente passa o conteúdo adiante. E para a gente passar o conteúdo adiante, antes, eu enquanto professor, eu preciso de conhecer, de dominar esse conteúdo. E na metodologia EAD, ela não é diferente. Nós que somos professores, somos nós que somos encarregados de conhecer e de levar essa metodologia para os nossos alunos. Nós que temos que nos adaptar e apresentar isso para os nossos alunos. É a gente que tem essa missão, essa grande missão de mostrar o potencial de fato, e o quanto importante é o ensino EAD, principalmente nesse momento. Porque tudo pode até parar, mas a educação jamais. A educação ela tem que estar em extremo constante movimento. Todos os dias a gente tem que aprender algo novo. E nós, professores, levamos isso até os nossos alunos. E eu acho que isso que é a grande magia, a grande sacada de fato de quem é professor, de quem pretende ser professor. Eu digo sem medo de errar que professor é uma das profissões mais lindas que se existe, uma das profissões mais bacanas que tem. Eu quero trazer um assunto, um tema para a gente conversar, que o principal tema é: você que está do outro lado da tela, você conhece a metodologia EAD? Você sabe o que é? Ou você é como a maioria das pessoas que sabem por cima o que é o EAD e tiram suas conclusões dali? Isso acontece e com grande frequência, na verdade, até com uma frequência que a gente não gostaria que acontecesse. Como assim? O EAD, a metodologia EAD, como ela foi empurrada, digamos, para a gente, de um dia para a noite, foi muito rápido e as escolas, os professores não tiveram todo o tempo
para fazer a sua adaptação, para conhecer, para se planejar. Muitas pessoas pensam que a metodologia EAD é aquela coisa que ninguém aprende, que é muito difícil, que é muito complicado, que tem que usar muita tecnologia, que tem que usar computador, não sei mais isso, aquilo outro. E foi criando, então, uma bola de mentiras, né, e de falsas acusações em cima da metodologia. Que, na verdade, é muito pelo contrário, né, a metodologia é muito rica. O poder do EAD ele é muito grande. Então, a gente tem que saber usar muito bem essa ferramenta. E, principalmente, para a gente conseguir usar, né, temos que conhecer ela. Por isso que eu te faço essa pergunta tão importante. Você que está do outro lado da tela, você conhece a metodologia EAD? Você realmente já estudou em um curso, já ofereceu uma aula que fosse ofertada via EAD, que tivesse um planejamento, que foi todo preparado para ser feito na modalidade EAD? Ou apenas conhece devido a esse momento que a gente está passando, que foi empurrado, né, o ensino EAD para todo mundo, para os alunos e para os professores? Isso é importante, você que está do outro lado, você tem que conhecer isso. Se você for um professor, principalmente se você for um professor, né? Você tem que conhecer muito bem a metodologia EAD, tem que conhecer o passo a passo de como funciona, o que é e o que não é na metodologia EAD. Eu estou vendo aqui que tem mais comentários também, ó. A Arlete disse o seguinte, hein? Tive muita facilidade, pois os filhos me ajudaram muito. E agora já estou no 2º ano. Mexer com computadores é muito complicado, se não tiver conhecimento. Exatamente. Mas até para andar de carro, andar de moto, até para caminhar, para fazer tudo na sua vida. Se você não tiver conhecimento, é complicado. E não poderia ser diferente, Arlete, para a informática. É difícil, é complicado até você conhecer. Quando você conhece, se torna fácil, se torna simples. Afinal, quem nunca, quando entrou pela primeira vez no WhatsApp, não achou difícil? Não achou, poxa, mas será que eu vou aprender isso? Depois de uma semana, está dominando completamente. É aprendizado, é repetição. Quanto mais você faz aquilo, você gosta daquilo, mais você vai aprender. E isso não poderia ser diferente para a metodologia EAD, né? Isso, então, que a gente viu até aqui, você tem que se perguntar e tem que se responder todos os dias essa pergunta. Você conhece a metodologia EAD? Você sabe o que ela é? Quando você começa a ver a possibilidade do que é o EAD, o que você consegue fazer no EAD, você vê que tem um mar de possibilidades de você ir estudar, aprender outros conteúdos que no presencial talvez você não teria a oportunidade. E essa é a grande sacada, é a grande vantagem de se estudar com o EAD. Quando você começa a estudar na metodologia EAD também, você começa a perceber alguns detalhes. Que, por exemplo, o aluno, ele inverte o papel com o professor. O aluno tem total liberdade para estudar a hora que ele quiser, nas condições que ele quiser, o tempo que ele quiser. E quando é no ensino presencial, é o contrário, né? É o professor que limita o que vai ser estudado, por quanto tempo vai ser estudado e qual horário vai ser estudado. No EAD, então, isso é invertido. Você, enquanto aluno, você tem o poder de escolher o que você vai aprender, quando você vai aprender e quanto tempo você vai gastar ali para aprender, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, que conseguem aprender muito rápido, que conseguem ser muito produtivos no EAD. E tem pessoas que são menos produtivas, né, que gastam um pouco mais de conhecimento, que gastam um pouco mais de atenção para absorver esse conteúdo. E você, enquanto professor, você tem que entender esses tipos de alunos diferentes que você vai ter. Você tem que entender que para aquele aluno que não gasta tanta atenção, é um aluno que já é autodidática, né, que ele se aprende sozinho, você tem que deixar ele ir. Você tem que deixar ele aprender cada vez mais. Se você tentar prender ele, aquilo vai se tornar chato. Ele vai falar, poxa, mas já vi isso aqui de novo, tem que vir mais uma vez. Então, se o aluno der conta, deixa ele ir. Solta o aluno, deixa ele aprender cada vez mais. Agora, se aquele aluno tem um pouco de dificuldade, ele não consegue ir tão bem assim, faz um acompanhamento diferenciado, pega de fato na mão dele, ajuda ele a caminhar. Isso é importante para o aluno, para ele se sentir confiante, para ele se sentir à vontade para aprender. Ninguém aprende sob pressão, ninguém aprende quando é forçado a aprender. A gente aprende quando é algo natural, quando é algo que a gente quer realmente buscar aquilo. Por isso que normalmente nas faculdades, né, no curso, a pessoa finaliza, o índice de finalização de cursos é de fato quando a pessoa ama aquilo que faz, ela não está fazendo apenas por estudar. E isso é uma coisa que tem que ser levada em conta também no dia a dia, né, nas escolas, nas faculdades, em todos os lugares que a gente está aprendendo, que a gente está estudando. E assim, depois que você entende o que é o EAD, você parte então para o que você precisa para lecionar uma aula no EAD ou para aprender, para estudar no EAD. E normalmente quando a gente já pensa em EAD, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é que você precisa de um computador, que você precisa de internet. Essas eu diria que são as coisas mais básicas para se ter um ensino EAD, um ensino à distância.
Mas, né, nesse momento de pandemia, nesse momento tão complicado que muitos lugares não têm acesso com facilidade à internet, né, à informática, ao computador, alguns lugares vêm improvisando e vem fazendo um improviso que dá um pouco mais de trabalho, mas que dá certo. Que é, por exemplo, você criar apostilhas, conteúdos impressos para o aluno poder estudar em casa. Poxa, mas o EAD não tem que ser online, não tem que ser em vídeo? Não, o EAD tem que ser daquela forma que o aluno consiga aprender em casa, na hora que ele quiser, na hora que ele puder. Isso, de fato, é a ideia do EAD. Não é aquela ideia de prender o aluno em uma sala, em ter um tempo certo que ele tem que cumprir uma carga horária para estudar. A ideia é totalmente contrária dessa. É você dar oportunidade para o aluno, para ele aprender no seu ritmo, no seu tempo, nas condições que o aluno realmente tenha. Então imagina você que está do outro lado, que você é um professor, é uma professora do ensino fundamental para crianças. Crianças quase não têm um contato muito com a internet, ou pelo menos não deveria ter, né? O contato direto com a internet. A criança não sabe, ou pelo menos não deveria saber, ligar um computador, usar um computador normalmente. Então, se ele não tem esse contato direto com o computador, como que você, enquanto professor, pode levar o conhecimento até ele? Como que você, enquanto professor, pode preparar uma aula voltada para uma criança que não tem acesso a um computador, à internet? Poxa, a criança gosta muito de brincadeira, né? de se divertir de fato. Então, vou ter que bolar algum material, algum ensino, algum material mesmo, um conteúdo, que seja de forma de histórias, de jogos, de brincadeiras para ajudar cada vez mais. Então, agora que a gente já sabe que o conteúdo EAD, a modalidade EAD, ela é muito mais do que apenas a internet, muito mais além do que o computador, que você, enquanto professor, enquanto aluno, pode criar formas alternativas para ele estudar, a gente tem que ver o que realmente você, enquanto aluno, enquanto professor, precisa para lecionar ou para aprender com EAD. Como assim o que você realmente precisa? Como eu tinha falado para você já, muitas pessoas implantaram na nossa cabeça, na nossa metodologia, que o EAD você tem que ter uma internet muito boa, tem que ter um computador muito bom, um telefone muito bom, uma webcam maravilhosa, um microfone maravilhoso, você tem que saber editar vídeo, tem que saber editar não sei mais aquilo, criar roteiro, não pode ter vergonha de falar em público, não sei mais isso, aquilo outro. Criaram 1001 problemas e 1001 dificuldades na metodologia EAD. Mas afinal, se eu tenho um computador, se eu tenho acesso à internet, eu já consigo lecionar ou eu consigo aprender com o EAD? Essa é a grande pergunta, né, que muitas pessoas se fazem. E a resposta ela é muito simples. Sim, você consegue aprender, você consegue lecionar o EAD, mesmo se você não tiver um computador muito bom, se você não tiver uma webcam muito boa, se você não tiver um microfone muito bom. O que muitas das vezes a gente precisa realmente para se aprender ou para se ensinar via EAD é vontade. É que a pessoa que esteja lecionando, a pessoa que esteja aprendendo, que ela esteja realmente querendo aprender, que ela esteja realmente querendo passar aquele conhecimento à frente. E no EAD, assim como no presencial, a responsabilidade de fato está nas mãos do professor. A forma como ele lidar, como ele traz o conteúdo, a interatividade que ele proporciona naquela aula, isso de fato muda a forma como o aluno vai aprender. Você que está do outro lado, que está acompanhando a gente agora na live, você já participou de uma live ou de uma aula que seja uma live chata, uma aula chata, de um conteúdo que você não gosta, se torna uma aula muito cansativa, você acaba que não aprende nada. Mesmo se for um conteúdo maravilhoso, mas se for tratado de uma forma errada, você não vai conseguir aprender. Você não vai conseguir levar esse conteúdo adiante. E na metodologia EAD é exatamente a mesma coisa. Você, enquanto professor, enquanto aluno, você pode usar as ferramentas que tem disponíveis para que você aprenda cada vez mais. E no EAD, ela é muito rica quando se fala em ferramentas. Lá você tem ferramentas para te ajudar a fazer lives ao vivo, que é o que a gente está fazendo agora. Você tem ferramentas para ajudar a você produzir vídeos interativos, né, de tiragem de dúvidas. Você consegue produzir conteúdos, consegue produzir e-books, por exemplo, com dúvidas mais recorrentes. Você pode utilizar, por exemplo, da tecnologia para fazer um jogo, uma brincadeira, onde o seu aluno vai aprender cada vez mais. E isso é muito bacana. Esse diferencial, você, enquanto professor, você tem que ter isso. E no EAD ele te proporciona isso muito facilmente. Já pensou um professor chegar numa sala de aula para fazer um trabalho diferente com seus alunos, em vez de ser só conteúdo, vai fazer, por exemplo, uma roda de conversa. Se o professor fazer uma roda de conversa numa sala de aula, ele tem que chegar e tem que fazer todo o trabalho de logística ali, de trocar as cadeiras de lugar, de se posicionar. Os alunos às vezes começam a gritar,
cria todo um caos. No EAD não precisa de tudo isso, você tem ferramentas que você consegue fazer reuniões online, né, para facilitar. Uma das ferramentas que você pode utilizar para fazer encontros online, como é esse que a gente está fazendo agora, é uma ferramenta que o próprio Google ele disponibiliza para você, que é o Google Meets ou o Google Duos. Lá vocês conseguem fazer videochamadas com mais de uma pessoa, conseguem trazer conteúdos, interatividade, ouvir todo mundo. E isso é uma ferramenta gratuita que o Google oferece para você. Ah, Igor, eu vou fazer um encontro com 2 alunos, com 3 alunos, ou vai ser eu e meu professor. Poxa, você pode fazer uma chamada via WhatsApp. Não tem nada mais fácil no mundo do que fazer uma chamada via WhatsApp, que é gratuita, você gasta apenas uma internet, um Wi-Fi resolve a sua vida. E você consegue levar aquele conteúdo para o seu aluno, para o seu professor, para quem realmente quer buscar aquele conteúdo. E isso é um grande diferencial, que no presencial você não tem. No EAD você consegue, né? Já pensou você, enquanto professor, poder dar aula para 20, 30, 40, 50, 200 alunos ao mesmo tempo? No presencial isso é uma loucura. No EAD é algo comum, é algo muito fácil. E outra coisa também que eu vejo que é muito vantajosa no EAD é você poder aproveitar conteúdos. Poxa, aproveitar conteúdos? Como assim? Eu vim aqui para vocês e fiz uma live a respeito de Word. Vou te ensinar para você como usar o Word. Aquela live, aquele conteúdo que eu passei para você, ele pode ser utilizado para outro aluno. Já parou para pensar nisso? Nessa possibilidade? O quanto você consegue gerar, criar conteúdos e disponibilizar isso com facilidade? Você, enquanto professor, não precisa de ficar perdendo tempo, né? Perdendo tempo que eu digo é gastando várias e várias horas explicando o mesmo conteúdo para várias pessoas. Você pode fazer aquilo uma vez, pode fazer correções, pode modelar, pode fazer, refazer quantas vezes forem necessárias e mandar um conteúdo para várias pessoas. E isso é uma facilidade muito grande. Olha que potencial que você tem nas mãos, né? Ó, a Rosalba disse o seguinte, hein? Eu tinha muito receio sobre o EAD, mas agora, como professora, estou adorando essa metodologia. Rosalba, conta pra gente um pouquinho por que você está gostando, qual que é o diferencial, o que você não tinha antes no presencial e que agora no EAD você tem. Conta pra gente, por favor, qual que foi o diferencial que você sentiu. Vamos ver quem mais. Minhas netas já faz vídeos e postam no YouTube. Isso, Arlete, olha, e é inclusive o que eu vou estar falando agora. Quando você chega também na metodologia EAD, quando você conhece essa metodologia, você começa a ver uma oportunidade que antes você não tinha. Poxa, como assim? No EAD, você pode criar seus conteúdos e você pode usar suas redes sociais para divulgar esse conteúdo. Como assim pode usar suas redes sociais? Você tem Facebook, você tem Instagram, você tem um canal no YouTube, ou se não tem é muito fácil de ter. E essas suas redes sociais que você usa no seu dia a dia, nada te impede de você utilizar elas para divulgar o seu conteúdo. Já pensou você poder usar isso para aprender e para ensinar para mais pessoas? O professor, então, ele também pode utilizar as redes sociais para gerar esse conteúdo. Eu aqui na nossa escola, eu faço muita postagem de conteúdos no Facebook, no Instagram, no YouTube. E por lá, os meus alunos, as pessoas que seguem a gente, vocês que estão agora na live, vocês recebem esse conteúdo. E acaba que esse conteúdo que vocês recebem, eles são muito importantes, né, no dia a dia de vocês. Às vezes vocês estão entrando na rede social para brincar, para se divertir, e acaba que vocês utilizam também desse conteúdo para aprender. E por que não, né, usar as redes sociais, essa forma tão bacana de conversar, de se interagir, se não para aprender? Essa é a grande questão, que o EAD também tem um diferencial e que no presencial é um pouco difícil, né? Você estuda apenas em sala e não leva esse conteúdo para o seu dia a dia. A Rosalba respondeu, deixa eu ver aqui. Introduzindo aí no seu contexto, ela diz que, pois agora podemos gravar o conteúdo e mandar para vários alunos, ficando com o conteúdo salvo para sempre que precisar revisar. Show! E aí, complementando, e tem alunos que ficam com receio de perguntar no presencial. E nessa metodologia, eles perguntam sempre no privado da tia aqui. Exatamente. Um dos grandes diferenciais também do EAD para o presencial é justamente isso que a Rosalba disse, que é quando você dá o feedback para os seus alunos, né? Quando você tira as dúvidas do seu aluno. Você consegue fazer um atendimento exclusivo e único para cada aluno. E isso é muito bacana, algo que no presencial é um pouco difícil, né? Às vezes na turma, naquela classe que você tem, as pessoas ficam um pouco de vergonha, um pouco de receio de perguntar, de levantar a mãozinha e falar, eu não entendi, professora. E no EAD, ele tem a liberdade de mandar uma mensagem no WhatsApp, que seja no portal de ensino, né, onde for, mas que tire aquela dúvida imediata que o aluno tem.
E isso no presencial é um pouco mais difícil, né? Apesar de ser no EAD. Uma coisa que eu sempre ouço das pessoas da metodologia EAD, principalmente dos professores do ensino médio fundamental, é que os pais não são tão presentes, né? Os pais não gostam de acompanhar os alunos nas aulas, os pais não gostam de ter que ajudar os alunos a fazer as tarefas e tudo mais. Isso é algo muito comum de acontecer. E acaba que muitas pessoas dizem, né, sobre isso, que os pais não estão ajudando, os pais não estão preocupados com isso, o que a gente pode estar fazendo? E assim, a primeira pergunta que eu te faço, né, quando eu escuto isso, é a seguinte: quando o aluno, antes da pandemia, que ele tinha aula presencial com você, quando aquele aluno mais pequenininho, quando ele acordava cedo, quando ele ia para a sala de aula, quem acordava ele? Quem levava aquele aluno da casa dele até na escola? Quem buscava aquele aluno? Poxa, não eram os pais, não era o responsável por ele? Se o pai, o responsável, fazia aquela tarefa, nada mais justo do que o pai, o professor, o responsável, né? Ele também ajudar o aluno no presencial, no EAD, perdão. Ele tem que estar presente. Mas como que você, enquanto professor, né, convence o pai a acompanhar, a estar junto no dia a dia para aprender com o aluno? E a resposta não é muito difícil, não. Você, enquanto professor, tem que criar uma forma de incluir o pai nas atividades. Tem que mostrar para o pai que aquele conteúdo é importante para o seu filho. Nesse momento de pandemia, os pais, todo mundo, né, pensou que ia ser um momento muito rápido, ia ser uma coisa momentânea, que 15 dias estaria resolvido, voltaria a coisa normal, não teria mais essa questão do isolamento, né, do distanciamento social. E acabou que foi algo com um tempo muito grande, né? A gente já está chegando aí a mais ou menos 6 meses, né, de pandemia, de quarentena, e não tem previsão para acabar tão cedo. Essa é a grande realidade. Então você tem que mostrar, enquanto professor, né, a importância para o pai, porque ele tem que estar presente, que o aluno tem que aprender. E como que a gente faz isso? Eu te faço uma pergunta, né? Você, professor, você já fez um telefonema para cada pai? Você já mandou uma mensagem falando assim: ô pai, tudo bem? Vocês estão conseguindo acessar o portal? Estão conseguindo ter acesso ao conteúdo? Eu preparei um conteúdo diferente para o teu filho. A gente vai aprender isso, isso e isso. Conversa. Nada melhor do que você colocar o pai junto, dar responsabilidade para o pai. Aquele pai, aquela pessoa responsável, né? Ele vai se sentir na obrigação de fato de levar o conhecimento para o aluno. E isso, enquanto você professor, é o básico do básico, é o que você realmente tem que fazer. Tem que mostrar para o pai, mostrar para o responsável, que ele tem que estar junto com o aluno, que ele também tem a obrigação e o dever de ajudar nesse processo de crescimento. E que você, enquanto professor, precisa que ele esteja lá junto. Eu tenho certeza que o feedback do pai para você vai ser muito bom nesse momento, ele vai ajudar bastante. A Natiele disse o seguinte: avaliações no Google Form é muito bom, até o meio ambiente agradece. Exatamente. Até visando pelo meio ambiente, né, o feedback é muito bacana. E olha, Natiele, lá nas avaliações do Google Form, é um negócio que para nós professores é muito bom, que nem a correção da avaliação você precisa de ficar fazendo, né? A não ser aquelas perguntas que são descritivas, que o aluno coloca a própria resposta, né? Em formato de texto, mas se for em formato de marcar alternativa, nem a avaliação mesmo, a correção, você precisa se preocupar. Então, nesses pontos, o professor ganha muito, né? A facilidade que a gente tem, ela é muito maior. E também a possibilidade de você criar um formulário ali no Google Forms e deixar ele salvo, e sempre que você precisar, você apenas reaproveitar esse conteúdo, ela é muito grande, né? Ela ajuda muito nesse ponto. Então, é uma ótima observação. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora, que eu quero mostrar uma ferramenta, que é uma ferramenta gratuita. Pegar ela aqui. Bom, vocês estão vendo aqui abaixo agora na minha tela, é um site que eu estou, tá? Esse site se chama Whereby. O que é esse negócio de Whereby, né? Quando se fala em metodologia EAD, a gente tem sempre um recurso que é muito pedido, que é muito usado, é as videochamadas, né? Você poder conversar com outras pessoas, fazer reuniões com outras pessoas, de uma forma onde você consegue ver aquela pessoa e também passar o áudio, consegue mostrar o que você está vendo e tudo mais. E esse site, esse Whereby, ele faz isso muito bem. Ele é um site pago, porém, ele oferece para você uma versão gratuita, uma versão que você não precisa de pagar. Como que funciona isso? Eu vou acessar aqui a minha conta para vocês verem. Ó. Ele é em inglês, você consegue traduzir, então você consegue criar uma conta gratuitamente, ou você consegue também fazer o login, né? Acessar a sua conta. Eu vou até aqui, ó, iniciar.
eu vou logar pela minha conta do Gmail direto, para ser mais fácil. Aqui nesse site você consegue então criar reuniões, salas de reuniões com até 4 pessoas, que podem ser seus alunos, por exemplo, com um conteúdo gratuito, lá você não paga nada. E nessas salas você consegue ter essa chamada, essa videochamada gratuita, com uma ótima qualidade e com pouco consumo de internet. Esse é um dos grandes diferenciais dessa ferramenta. Então aqui, ó, eu tenho uma sala, que é essa sala Igor Justino. Quando eu clico nela, ele já me pede para abrir. Então ele pede para solicitar a câmera e o áudio. Eu não vou conseguir abrir a câmera porque eu estou usando ela agora nesse momento para fazer a live. Mas eu vou pedir aqui, de todo jeito. Tá, eu não vou conseguir ver, por conta disso eu vou juntar-se a sala. E aqui nessa sala, ele cria um link. E com esse link, qualquer pessoa, sem ter acesso, sem ter o cadastro aqui na Whereby, ela consegue entrar e participar de uma videochamada com você. Então, o seu aluno que tem pouco ou nenhum conhecimento com informática, se ele tiver um smartphone ou um computador com internet, ele consegue fazer uma chamada de vídeo com você sem se preocupar com criar conta, com criar cadastro, com todos aqueles trâmites que normalmente a gente tem. É uma ferramenta gratuita, muito simples mesmo de usar e que pode ajudar você, professor, a trazer conteúdo para os seus alunos, né? Ela tem essa limitação de ser 4 pessoas no máximo por chamada, gratuitamente, tá? Mas que também dá para ser convertido, né? Dá para a gente planejar ali horários diferentes e dá para ser atendido também de uma forma bem legal, uma forma fácil de ser feita. Essa é uma das ferramentas mais simples que eu encontrei para se fazer reunião, né? Gratuita, que facilite nesse ponto, de não precisar de ter o cadastro de quem for participar contigo da chamada. Então fica aqui essa dica para vocês. O nome do site, vou trazer mais uma vez aqui bem grandão para vocês agora. Ó. Eita, ficou grande demais. É Whereby. Sim, aqui ficou um pouco melhor. Ó. É esse site Whereby. Se você for lá no Google e pesquisar por Whereby, você vai ter acesso já a esse conteúdo, viu? É esse site. Basta fazer seu cadastro, seu usuário, uma senha, pode ser até do Gmail, e você já tem acesso a esse site. E lá você consegue fazer 1001 coisas que com certeza vai te ajudar bastante você, professor, no seu dia a dia. Até mesmo você, aluno, né, que quer fazer um conteúdo, quer pegar dúvidas, tirar dúvidas com seus colegas. Então, realmente é um conteúdo que ajuda bastante vocês que estão do outro lado da tela. Tá? Bom, pessoal, o conteúdo de hoje era esse. Foi um conteúdo bem legal, voltado para você que é professor, para você que quer aprender cada vez mais. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com você, que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa live. Fico muito feliz com a participação de cada um de vocês. Que bacana, que prazer estar aqui com vocês, falando sobre educação, falando sobre ensino, sobre como a gente pode ajudar as pessoas e principalmente como nós, professores, podemos mudar, transformar o mundo, nem que seja só o nosso, mas mudar o nosso mundo, o mundo à nossa volta. E eu fico muito feliz com a participação de cada um de vocês. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima live e contem comigo por que vocês precisarem. A Start Informática está aqui de coração aberto. Muito obrigado e até lá!